Oi pessoal, ontem eu fiquei responsável por fazer um vídeo a respeito das drogas, né? Esse tema ele é muito profundo, sim, é muito denso, e eu tratei de falar a respeito dele aqui no canal, já que muitas pessoas me cobram a respeito dele. Aqui no YouTube eu sei que meus vídeos não têm tanta relevância assim, mas eu sei que as pessoas, pelo menos que estão próximas a mim, elas pedem para que eu faça esses vídeos porque elas acham que eu tenho informações, argumentos são contundentes a respeito deste assunto. Bom, o que eu posso dizer a respeito do tema das drogas é que é o seguinte: ninguém, absolutamente ninguém no Brasil está distante desta realidade. Ninguém. Isto porque o Brasil é um narcoestado. Significa dizer então que todo o sistema brasileiro, tudo aquilo que ocorre no nosso país, está diante do poder do tráfico internacional. Tudo aquilo que acontece na nossa nação, perdão, né, no espírito das leis, na área das infraestruturas, né, na convivência humana, na cultura, tudo está diante das decisões de uma macro-organização chamada Foro de São Paulo. Né? O Foro de São Paulo foi criado aí pelo Lula e o ex-presidente de Cuba, né, o ex-ditador de Cuba, o senhor Fidel Castro, a fim de instaurarem governos socialistas em todos os países da América Latina. Acontece que essa macro-organização envolve mais de 200 partidos políticos aqui no continente latino-americano e também está aliado aí ao poder das Farc colombiana, né, e ao MIR chileno. Para quem não sabe, as Farc têm um forte envolvimento aí com o narcotráfico, né, o tráfico internacional. E o próprio Fernandinho Beiramar uma vez admitiu que trocou não sei quantas mil armas do Líbano por não sei quantas toneladas de droga, né, na Colômbia para serem distribuídas aqui no Brasil. As Farc têm um envolvimento muito forte no narcotráfico. Trata-se das forças, né, militares, forças armadas colombianas, e já foi inclusive denunciado, né? Se vocês lerem até mesmo na Folha de São Paulo, vocês vão encontrar notícias falando que as Farc, né, tem envolvimento com tráfico de drogas, não só no Brasil, como também na própria Venezuela. Então hoje eu gostaria de falar o seguinte: olha, a coisa em relação, o tema, né, sobre as drogas, ele é muito profundo, ele é muito denso. Eu não conseguiria fazer um vídeo aqui falando apenas das drogas, qual que é o envolvimento dela na vida dos indivíduos diretamente, porque a coisa segue um plano, um esquema muito grande, né? O Brasil é um país que sobrevive do crime. A classe política está aliada aos maiores bandidos, sequestradores, traficantes, assassinos de toda a América Latina. E é justamente esta classe que financia todo o crime no Brasil. É verdade. É por isso que, né, quando as pessoas dizem que o Brasil é o país do estelionato e o país, né, do tráfico, é a mais pura verdade. Essas coisas são as mais puras verdades, porque, né, tudo que acontece no Brasil trata-se de lavagem de dinheiro e puro estelionato. Não tem como, gente. Essa é a verdade no nosso país. Por isso que você vê cada vez mais crianças sendo cooptadas pelo crime, né? Por isso que você vê mais de 70 mil homicídios por ano. É por isso que você tem uma legislação que foi propositadamente criada para defender bandidos, principalmente bandidos que são políticos. E você vê aí, então, uma população que fica à mercê de tudo isso, né? Quando a gente fala, né, de fulaninhos que caíram no vício, etc, vamos dizer, essa é uma das últimas etapas de todo o esquema, que é, sem sombra de dúvidas, muito denso, muito extenso, e eu não conseguiria falar a respeito disso num vídeo, né? É apenas um vídeo aqui no YouTube. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu gostaria de mostrar a vocês o seguinte, pessoal, né? Eu achei uma informação no site Brasil Paralelo, né, que fala a respeito do Foro de São Paulo. Essa é uma das macro-organizações que mais precisam ser combatidas neste país. Mas por que eles não combatem? Porque a coisa é extremamente séria. Esta macro-organização regulamenta absolutamente tudo que eu falei com vocês, né? Educação, infraestrutura, né? Segurança, cultura também, nossa legislação, eles moldam absolutamente tudo. Então, quem quer mexer no ninho, né, de abelhas tem que, vamos dizer, tem que estar preparado para
receber possíveis picadas. E mexer nessa questão do Foro de São Paulo é realmente sério. Precisaria então de uma CPI, pelo menos uma CPI, para abrir uma investigação sobre esse foro que já sobrevive há mais de 30 anos. 30 anos de existência e a mídia ficou caladinha sobre todos os seus crimes. Ou seja, a mídia é cúmplice do crime organizado no Brasil. Isso é mais do que óbvio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a respeito do Foro de São Paulo aqui para vocês. É uma informação que o próprio site do Brasil Paralelo separou e eu vou então mostrar para vocês do que se trata essa macro-organização, perdão. Então vamos lá. O que é o Foro de São Paulo? Que risco ele representa para a nação? Isso aqui foi produzido no dia 2 de setembro de 2021. O Foro de São Paulo mudou a estrutura política da América Latina, interferindo nos governos e na soberania nacional. Escondido por muito tempo, ele foi revelado e sua intenção para os países não foi mais mantida em segredo. Nas palavras do professor Olavo, nunca se viu no mundo em escala tão gigantesca uma convivência tão íntima, tão persistente, tão organizada e tão duradoura entre a política e o crime. Então vamos lá. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma instituição internacional de esquerda fundada em 1990 pelo ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. É a maior organização política da América Latina e está entre as maiores do mundo. Partidos legais e organizações criminosas participam do Foro de São Paulo. Por exemplo, grupos ligados ao narcotráfico e à indústria do sequestro, como as Farc e o MIR chileno. O advogado paulista José Carlos Graça Wagner foi o primeiro a descobrir o Foro de São Paulo e a denunciá-lo em 1º de setembro de 1997. Inicialmente, sua existência foi negada. Aqueles que falavam sobre ele eram considerados teóricos da conspiração. Foi o Dr. Wagner quem contou ao professor Olavo sobre a existência do Foro de São Paulo na época. Olavo escrevia o professor Olavo escrevia para os jornais O Globo, Folha, Jornal da Tarde e 0 Hora. Como porta-voz na mídia, ele denunciou o foro, perdendo todos esses empregos porque disse o que não podia ser dito. Ao longo desse artigo será explicado por que Lula quis esconder o Foro de São Paulo e por que o Foro é uma organização criminosa. Então vamos lá. Articulando-se, os membros do Foro de São Paulo elegeram governantes em toda a América Latina, assim como desfizeram governos. 15 membros dessa organização foram eleitos presidentes de países do continente. Todos esses presidentes estiveram alinhados com a mesma intenção. Qual é a finalidade, então, do Foro de São Paulo? De acordo com Lula, através do Foro de São Paulo, todos os partidos de esquerda da América Latina foram reunidos. Sua intenção, e de Fidel Castro, era recriar na América Latina o que havia sido perdido na Europa Oriental, governos socialistas. A entrevista de José Dirceu sobre o Foro de São Paulo. Antônio Abujanra, premiado diretor de teatro e apresentador de televisão, entrevistou José Dirceu. Anos atrás, você podia prever uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? José Dirceu respondeu: prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso. Inclusive porque nós criamos o Foro de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, porque é o nome da cidade do hotel onde nós ficamos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidentes da República. Todos foram, todos. Ciro Gomes, que participava, e o Cárdenas ainda não foram. Mas o Fox foi no México, o Ricardo Lagos foi no Chile, o Vázquez foi no Uruguai e o Lula foi. Daí o entrevistador pergunta: Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que é que acontece com a América Latina? Daí o José Dirceu responde: não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação de que o Banco do Sul está avançando, e a consolidação do Mercosul e a integração energética, o gasoduto e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países. Não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. A esse respeito, a declaração do vice-almirante venezuelano Mário Ivan Carratu ilustra o projeto do Foro de São Paulo. Abre aspas. Tenham muita atenção com a penetração de grupos radicais de esquerda sob a ótica do Foro de São Paulo, que está tentando tomar o poder na maioria dos nossos países, faltando apenas Colômbia, Peru e República do Chile. Os demais têm, de uma ou outra maneira, este tipo de contato, este tipo de ações. O que devo sim ressaltar e devo reafirmar é que a Venezuela, desde 1992, está entregue às mãos de Fidel Castro,
Fecha aspas. A estratégia do Foro de São Paulo para chegar ao poder. A esquerda latino-americana, segundo Lula, não acreditava que fosse possível chegar ao poder democraticamente, especialmente pela via eleitoral. A participação das massas, entretanto, provou ser a melhor fonte para a esquerda governar. Abre aspas. E nós chegamos e eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. Foi aqui e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre vários setores da esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente, fecha aspas. Para alcançar o poder, é necessário aparelhar o judiciário, minando as forças das instituições que mantêm o país coeso. No Brasil, Lula chegou ao poder com um país razoavelmente organizado institucionalmente. Não era possível solapar o processo democrático rapidamente. A estratégia pode envolver milícias armadas nas ruas, massas, confrontos, perseguições, fechamentos de jornais e cassação de licenças de TV. No Brasil, a estratégia era comprar o Congresso com dinheiro público. A história do Foro de São Paulo. Em 1990, a Rússia já havia rompido os acordos com Cuba. Diante da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, Fidel Castro percebeu que as coisas não estavam se movendo na direção socialista como ele imaginava. Como já conhecia Lula, ele o convidou para um encontro que aconteceu em 2 de julho de 1990 no Hotel Danúbio, em São Paulo. Por isso, o nome da organização é Foro de São Paulo, por causa do primeiro encontro da capital paulista. Lula e Fidel convocaram todos os países da América do Sul e Central que eram de esquerda, assim como organizações ligadas à esquerda. A eles se somaram grupos terroristas como as FARC, o ELN, o Exército de Libertação Nacional Colômbia, e o Sendero Luminoso, de inspiração maoísta no Peru. Após a criação do Foro de São Paulo e com o passar dos anos, as reuniões dos líderes de esquerda se tornaram anuais. Houve também 3 encontros do grupo de trabalho do Foro de São Paulo, responsável por elaborar as pautas das discussões dos encontros anuais que se realizaram uma vez em cada país membro. Ao longo do ano, as atividades determinadas pela pauta deveriam ser colocadas em prática. Saíam das reuniões com resoluções gerais e resoluções específicas para cada país. Os membros do Foro de São Paulo se alinhavam para apoiar eleições de esquerda, seja no Brasil, no Chile ou em qualquer outro lugar. O apoio volta-se ao candidato que representa os anseios do Foro. Desta forma, eles conseguiram eleger 15 presidentes que são membros da organização do Foro de São Paulo. O próprio Lula apoiou e pediu votos para o Hugo Chávez e para o Nicolás Maduro. Chávez fez o mesmo e pediu votos para a Dilma. Outra estratégia foi o envio de grupos de estudo para visitar universidades e organizações. Eles deram palestras e davam dinheiro com a finalidade de propagar o que havia sido definido no Foro. Com essas estratégias, os membros do Foro de São Paulo conseguiram vencer em muitos países, perderam em alguns, retomaram em outros. Havia ainda instabilidade, o que levou Lula a não permitir que se falasse do Foro de São Paulo. Segundo Lula, se eles não tivessem escondido do povo o que estavam fazendo, o Foro de São Paulo hoje não teria um presidente índio ou um presidente metalúrgico. Sua estratégia era fazer tudo escondido da mídia e da população. Lula, o PT, o Foro de São Paulo e as FARC. Quando Lula criou o Foro de São Paulo em 1990, a esquerda estava no poder apenas em Cuba. Em 2012, apoiando Hugo Chávez, o ex-presidente do Brasil disse que a esquerda já havia alcançado o poder em um grande número de países. Afirmou também que, mesmo em países onde eram oposição, os partidos do Foro tinham uma influência crescente na vida política e social. Abre aspas, em tudo que fizemos até agora, que foi muito, o Foro e os partidos do Foro tiveram um grande papel que poderá ser ainda mais importante se soubermos manter a nossa principal característica, a unidade na diversidade. Sob liderança de Chávez, o povo venezuelano teve conquistas extraordinárias. As classes populares nunca foram tratadas com tanto respeito, carinho e dignidade, fecha aspas. Isso aí de acordo com as falas do senhor Lula. Este mesmo presidente elogiado disse que na reunião do Foro de São Paulo de 1995, Lula e as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estavam juntos. Chávez, Lula e Raul Reyes, um dos comandantes das FARC, reuniram-se em São Salvador e conversaram durante horas. Em 27 de agosto de 2003, Raul Reyes concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo, na qual foram incluídas algumas declarações abordando a parceria entre as FARC e o PT. Folha, o senhor conhece Lula? E o Reyes respondeu, sim, não me recordo exatamente em que ano. Foi em São Salvador, em um dos foros de São Paulo. Folha, houve uma conversa? Reyes, sim. Ficamos encarregados de presidir o encontro. Desde então, nos encontramos em locais diferentes e mantivemos contato até recentemente. Quando ele se tornou presidente, não pudemos mais falar com ele.
Folha, qual foi a última vez que o senhor falou com ele? Reyes, não me lembro exatamente, faz uns 3 anos. Folha, fora do governo, quais são os contatos das Farc no Brasil? Reyes, as Farc têm contatos não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos, partidos e movimentos sociais. Folha, o senhor pode nomear as mais importantes? Reyes, bem, o PT e, claro, dentro do PT há uma quantidade de forças. Os sem terra, os sem teto, os estudantes, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas, etc. Folha, quais intelectuais? Reyes, Emir Sader, Frei Beto e muitos outros. Apesar de Reyes afirmar o vínculo das Farc com o PT e o Foro de São Paulo, em 18 de agosto de 2010, Walter Pomar, secretário executivo do Foro, negou esta relação. Afirmou que todos os representantes da Colômbia que participaram da reunião do Foro pertenciam a organizações e partidos legais. Devido a esta negação, Olavo escreveu: quer dizer então, ó figura, que o Raul Reyes mentiu ao dizer que presidira uma assembleia do Foro ao lado de Lula? Quer dizer que o Hugo Chávez estava delirando ao dizer que conhecera Raul Reyes e Lula numa reunião do Foro? Quer dizer que o expediente da revista América Libre é todo falsificado? Quer dizer que as atas do Foro foram inventadas por mim, que ainda tive o requinte de escrevê-las em espanhol? Ora, vá lamber sabão, fecha aspas. Revelações na comemoração dos 15 anos do Foro de São Paulo. Durante a campanha eleitoral de 2002, Lula mentiu em uma entrevista dada ao Jornal da Record. Respondendo ao jornalista Boris Casoy, ele negou a existência de uma aliança entre ele próprio, Hugo Chávez e Fidel Castro. Entretanto, em 2 de julho de 2005, o Foro de São Paulo completou 15 anos. Na comemoração, Lula fez um discurso explicitando as relações com a Venezuela e o desejo de que as pessoas não entendessem a interferência política internacional na soberania nacional. Abre aspas, foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro, presidente Chávez, a criação do grupo de amigos para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. E só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um Estado com outro Estado ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, o Chávez participou de um dos foros que fizemos em Havana. E graças a essa relação, foi possível construirmos com muitas divergências políticas a consolidação do que aconteceu na Venezuela, com o referendo que consagrou Chávez como presidente da Venezuela. Foi assim que nós pudemos atuar junto a outros países com os nossos companheiros do movimento social, dos partidos daqueles países, do movimento sindical, sempre utilizando a relação construída no Foro de São Paulo para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política, fecha aspas. Segundo o professor Olavo de Carvalho, essas palavras de Lula revelam uma conspiração contra a soberania nacional, um crime ainda mais grave do que a corrupção do seu governo. O povo brasileiro elege candidatos para construir um rumo ao país, conforme acreditam que será melhor. Entretanto, a interferência internacional é promovida por pessoas nem sequer eleitas, que não levam em consideração a vontade dos brasileiros. Lula submeteu o Brasil a decisões tomadas por estrangeiros, reunidos em assembleias do Foro, cujas ações os brasileiros não deveriam conhecer ou entender. A gravidade desses problemas é acrescida pela participação de organizações como o MIR chileno, sequestrador de brasileiros, e as Farc, parceira de Fernandinho Beiramar e responsável pela injeção de 200 toneladas de cocaína por ano no Brasil. Por que negar então a existência do Foro de São Paulo? Em 24 de setembro de 2007, Olavo de Carvalho publicou o artigo O Perigo Sou Eu, no qual pediu ao leitor para examinar uma sequência de fatos. Destes, torna-se claro o motivo de tentar ocultar o foro, que, quando foi revelado, foi apresentado como um simples fórum. Em resumo, o foro era feito em sigilo por causa de suas conexões criminosas e por causa de seu projeto socialista contrário à vontade do povo. Abril de 2001, o traficante Fernandinho Beiramar confessou que compra e injeta no mercado brasileiro anualmente 200 toneladas de cocaína das Farc em troca de armas contrabandeadas do Líbano. 7 de dezembro de 2001, o Foro de São Paulo, coordenação do Movimento Comunista Latino-Americano, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, lança um manifesto de apoio incondicional às Farc, no qual classifica como terrorismo de Estado as ações militares do governo colombiano contra tal organização. 17 de outubro de 2002, o
PT através do assessor para assuntos internacionais da campanha eleitoral de Lula, Giancarlo Suma, afirmou em nota oficial que o partido nada tem a ver com as Farc e que o Foro de São Paulo é apenas um foro de debates e não uma estrutura de coordenação política internacional. 1º de março de 2003, o governo petista estende oficialmente sua proteção sobre as Farc, recusando-se a classificá-las como uma organização terrorista, conforme solicitado pelo presidente colombiano Álvaro Uribe. Para quem não sabe, minha gente, as Farc mataram mais de 30 mil pessoas, sequestrou mais de 7 mil, tá? Então como que não é uma organização terrorista? 24 de agosto de 2003, o comandante das Farc, Raul Reyes, informa que o principal contato da narcoguerrilha no Brasil é o PT, e dentro dele, Lula, Frei Beto e Emir Sader. 15 de março de 2005, estoura o escândalo dos 5 milhões de dólares das Farc que um agente dessa organização, o falso padre Olivério Medina, alega ter trazido para a campanha eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. O assunto é investigado superficialmente e logo desaparece do noticiário. 2 de julho de 2005, discursando no 15º aniversário do Foro de São Paulo, Lula contradiz a nota de 17 de outubro de 2002, confessando que o Foro é uma entidade secreta, construída para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência política, que esta entidade interferiu ativamente no plebiscito venezuelano e que ali, em segredo, ele próprio tomou decisões de governo juntamente com Chávez, Fidel Castro e outros líderes de esquerda, sem informar o parlamento ou a opinião pública. 9 de abril de 2006, Vitor Santos, chefe da Delegacia de Entorpecentes da PF do Rio, informa ao jornal O Dia que, abre aspas, 18 traficantes da facção criminosa Comando Vermelho, entre eles pelo menos um da favela do Jacarezinho e outro do Morro da Mangueira, vão periodicamente à fronteira do Brasil com a Colômbia para comprar cocaína diretamente com guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. Os bandidos são alvos de investigação da Polícia Federal. Eles ocuparam um espaço que já foi exclusivo de Luiz Fernando da Costa, o famoso Fernandinho Beiramar, fecha aspas. 12 de maio de 2006, o PCC em São Paulo lança ataques que espalham terror entre a população. Em 27 de dezembro, o Comando Vermelho faz o mesmo no Rio de Janeiro. 18 de julho de 2006, o Supremo Tribunal Federal, sob pressão de um vasto movimento político organizado pelo PT, concede asilo político ao falso padre Olivério Medina, um agente das Farc. 16 de maio de 2007, o juiz Odilon de Oliveira de Ponta Porã libera prova de que as Farc operam no território nacional, treinando bandidos do PCC e do Comando Vermelho em técnicas de guerrilha urbana. 12 de fevereiro de 2007, as Farc elogiam desmedidamente o PT por ter salvo o movimento comunista latino-americano da extinção ao fundar o Foro de São Paulo. Agosto de 2007, nos vídeos preparatórios de seu 3º congresso, o PT admite que seu objetivo é eliminar o capitalismo e implantar um regime socialista no Brasil, e fornece ainda um segundo desmentindo a nota do Giancarlo Suma, quando confessa que o Foro de São Paulo é um espaço de articulação estratégica. 19 de setembro de 2007, Lula oferece o território brasileiro com sede para um encontro entre Hugo Chávez e os comandantes das Farc. Há mais fato entre estes, por exemplo. Primeiro, o fornecimento maciço de armas para as Farc pelo governo Hugo Chávez. Segundo, uma campanha de mídia nacional para desmoralizar um analista estratégico americano, Constantine Mendes, que estava divulgando a existência de um eixo Lula-Castro-Chaves-Farc. Terceiro, os tiroteios entre guerrilheiros das Farc e soldados do Exército Brasileiro na Amazônia. Quarto, as denúncias de que as Farc davam treinamento em guerrilha urbana aos militantes do MST. E quinto, várias assembleias gerais e reuniões de grupos de trabalho do Foro de São Paulo. Em 2008, o 14º encontro do Foro de São Paulo aconteceu em Montevidéu. Participaram do evento os petistas José Eduardo Martins Cardoso, Marco Aurélio Garcia, Raul Ponte, Walter Pomar, e Nilmário Miranda. Em 2011, Lula discursou na 17ª reunião do Foro, lembrando do dia em que teve a ideia de criá-lo e o dia que conheceu Fidel Castro. Ele também falou sobre a tentativa de Chávez de aplicar um golpe de Estado na Venezuela.
Estiveram presentes, por exemplo, o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, Ricardo Alarcón de Quesada, representando os cubanos, e Nicolás Maduro, representando a Venezuela. Os partidos de esquerda também estiveram presentes, como PCdoB, PSB e PDT, entre outros. A ideia do Foro de São Paulo surgiu quando Lula estava conversando com seus camaradas cubanos. A intenção era fazer uma reunião da esquerda latino-americana. Nesta reunião, contando apenas da Argentina, compareceram 13 partidos políticos. Lula disse que havia muita divergência entre a esquerda, mas que precisavam seguir o que Paulo Freire havia ensinado, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. O ex-presidente brasileiro também reconheceu que as forças políticas que mais contribuíram para o desenvolvimento dos planos do Foro de São Paulo foram as do Partido Comunista Cubano. Abre aspas. Eu fico olhando a América do Sul. Quando cheguei à presidência em 2002, só tinha o Chávez. Mesmo assim, tinha sofrido um golpe. Depois veio Kirchner. Depois de Kirchner, veio eleições no Paraguai. Depois no Uruguai, com o Tabaré. Depois veio no Equador. E nós fomos fazendo uma mudança extraordinária que culminou com a eleição do companheiro Evo Morales na Bolívia. É a demonstração mais viva dessa evolução política da esquerda latino-americana. Fecha aspas. Os problemas gerados pelo Foro de São Paulo foram motivo de espionagem no Brasil. Carlos Alberto Montaner entrevistou um embaixador americano que não pôde revelar seu nome, mas permitiu a transição da conversa, que foi traduzida por Felipe Moura. A entrevista foi publicada originalmente no Miami Herald, de 25 de setembro de 2013. Nela, ele afirmou que basta olhar as atas do Foro de São Paulo e observar a conduta do governo brasileiro. Abre aspas, os amigos de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores são os inimigos dos Estados Unidos. A Venezuela chavista, primeiro com Hugo Chávez e agora com Nicolás Maduro. A Cuba de Raul Castro, o Irã, a Bolívia de Evo Morales, a Líbia dos tempos de Gaddafi e a Síria de Bashar al-Assad. De acordo com o embaixador americano, os princípios democráticos são sistematicamente violados em Cuba. Lula, no entanto, levou investimentos para a ilha, fortalecendo a ditadura dos Castros. Abre aspas. O dinheiro investido pelos brasileiros no desenvolvimento do superporto de Mariel, próximo a Havana, é estimado em $1 bilhão. Fecha aspas. Ele também disse que José Dirceu, ex-chefe de gabinete e ministro mais influente de Lula, havia sido um agente dos serviços de inteligência cubanos. No exílio em Cuba, ele teve seu rosto cirurgicamente alterado. Retornou ao Brasil com uma nova identidade, Carlos Henrique Gouveia de Mello, um comerciante judeu, e permaneceu nesta função até a restauração da democracia. Juntamente com Lula, colocou o Brasil entre os principais colaboradores da ditadura cubana. Finalmente, ressaltou duas questões que levam os Estados Unidos a querer informações sobre o que acontece no Brasil: corrupção, drogas. Abre aspas, o Brasil é um país notoriamente corrupto e essas péssimas práticas afetam as leis dos Estados Unidos de duas maneiras: quando os brasileiros utilizam o sistema financeiro americano e quando eles competem de forma desleal com empresas dos Estados Unidos, recorrendo a subornos ou comissões ilegais. A questão das drogas é diferente. A produção de coca boliviana quintuplicou desde que Evo Morales se tornou presidente e o distribuidor dessa substância é o Brasil. Quase tudo acaba na Europa e os nossos aliados estão querendo informações. Essas informações, às vezes, estão nas mãos dos políticos brasileiros. Fecha aspas. Crimes do Foro de São Paulo. Os 5 crimes do Foro de São Paulo são: 1. Abrigar e proteger organizações terroristas, quadrilhas de narcotraficantes e sequestradores que espalharam drogas e mortes por todo o continente, tornando o Brasil o país onde mais cresce no consumo de drogas na América Latina. 2. Associar-se a entidade criminosas. 2. Associar-se a entidade criminosas. 2. Associar-se a entidade criminosas, transformando partidos legais em partidos criminosos, institucionalizando a ilegalidade como uma rotina normal da vida política em dezenas de nações. 3. Burlar todas as constituições de seus países membros
convidando cada um de seus governantes a interferir na política interna das nações vizinhas e fornecendo os meios para fazê-lo, sem que ninguém percebesse, como confessou o próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e sem jamais ter que prestar satisfações por isso a seus respectivos eleitorados. 4. Ocultar sua existência e a natureza de suas atividades por 16 anos, ao mesmo tempo que fazia e desfazia governos e determinava o destino de nações e povos inteiros sem lhes dar a mínima satisfação ou explicação, rebaixando assim toda a política continental à condição de uma negociação secreta entre grupos interessados e transformando a democracia em uma fachada enganosa. 5. Gastar dinheiro em viagens e hospedagens para milhares de pessoas durante 23 anos, sem nunca informar nem o povo brasileiro, nem os povos das nações vizinhas sobre a fonte do financiamento e os critérios para sua aplicação. Até hoje não se sabe quanto das despesas foi pago por organizações criminosas, quanto foi desviado dos diversos governos, quanto veio de fortunas internacionais ou de outras fontes. Não há registro de nota fiscal, ordem de serviço, prestação de contas ou qualquer registro contábil. Então é isso daí, né? Essa aí é a tal da macro-organização chamada Foro de São Paulo, que muita gente, infelizmente, não faz nem questão de saber sobre sua existência. Muita gente ainda acredita na falácia do senhor Lula, que é apenas um fórum, né, onde fazem algumas conversações, que discutem sobre o destino político dos países de uma forma bem saudável, né, bem natural. Mas trata-se de uma organização criminosa que domina todos os países latino-americanos. Todos. E aí? Será que você vai abrir os próprios olhos para a realidade? Ou você vai continuar acreditando aí no partido mais corrupto da história da humanidade? Será que você quer mesmo enterrar a sua nação de vez? Quando eu falo sobre as drogas, minha gente, tá aí, ó. A maior parte da droga que vem pro Brasil, né, que tá circulando aqui no Brasil, vem de fora. Se você tem um filho, parente, amigo, vizinho, se você tem alguém próximo que está aí sendo destruído pelas drogas, sabe que existe um esquema, uma rede internacional para financiar isso daí que a pessoa que você ama está usando. E eles não querem saber de você e nem muito menos a pessoa que está usando, eles não querem. E só querem produzir o crime, assim como Herbert Marcuse dizia, né? Que tem sim que instaurar o crime. Essa é uma das principais ideias da cultura comunista. Disseminar o crime no mundo inteiro. É promover o crime. Para eles, o agente principal da revolução são as pessoas às margens da sociedade. Bandidos, bêbados, drogados, prostitutas, assassinos. Todas essas pessoas são fundamentais para a revolução. Você tem o partido mais bandido da história da humanidade tomando essa nação. E aí? Dominou absolutamente tudo. Você que se determina como alma limpa, alma honesta, você trabalhador de bem, sabe que você financia a droga no seu país, graças aí à atuação desses bandidos aí na política brasileira. Será que você não vai fazer questão de olhar a realidade à sua volta? Será que você quer morrer nesse estado de ignorância e permitir que esses safados dominem o seu país? Então é isso daí, pessoal. Bom, no próximo vídeo eu gostaria de ler este livro aqui com vocês. Ó. Vai falar sobre aí o roubo, né, a destruição, né, da Petrobras pelo regime petista. Toda a nossa economia aí por água abaixo, graças a essa corte de vagabundos que agora se posam como os bastiões da moral, porque querem destruir a tua vida. Para eles, meu amigo, para eles família, moral, ética, virtude, né? Tudo isso é retrógrado, é atrasado. Para eles próprios são aí os donos da moral, eles sabem qual que é o verdadeiro rumo que a nossa nação tem que tomar.
Eles que estão entupidos de corrupção, aliados aos maiores bandidos de toda a América Latina. Eu vou ler esse livro aqui para você. Eu vou fazer questão de ler esse livro aqui, ó, ao vivo. Vou ler esse livro inteiro para vocês. Eu também quero ler esses outros 2 livros, mas eu vou deixar para depois, tá? Esse livro aqui é bom, né? Esse aqui é do Alexandre Costa, né, onde ele fala sobre vários temas. Eu também quero ler sobre esse livro aqui para vocês. Quero ler sobre esses temas aqui para vocês. Ele traz aqui vários temas, né? Então, fala sobre feministas, bullying, vegetarianos, dietas, antitabagistas, ateístas, moda, ecochatos, ativismo gay, ideologia de gênero. Ele fala sobre vários temas num livro pequenininho, deve ter o quê? 139 páginas, é um livro minúsculo, mas que vai mostrar aí, né, vai desmanchar a falácia de muitas pessoas da esquerda do nosso país. É isso aí, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não deixem aí de se inscrever no canal. Curta esse vídeo, compartilhe este vídeo, por mais que ele tenha ficado longo, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Meu muito obrigado a todos vocês novamente e até a próxima.